E aí, Wilson, beleza? Como é que você tá, cara? Tranquilo? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos conduzir aqui então o trabalho. Vai ser 8 perguntas que eu vou fazer aqui para você. A gente fez em colaboração aqui com meus outros colegas de sala, com o Gabriel Fernandes e o Cauã. E então eu vou fazer aqui a primeira pergunta para você. Conta rapidamente sobre a sua história, desde ali do começo até começar a praticar esporte. Se introduz aí pra gente. Certo, eu comecei a minha relação com o esporte, com a bicicleta, começou aos 14 anos de idade, quando eu arrumei meu primeiro emprego, que era Uhum. entregador de lista telefônica, algo que nem existe mais. Depois Aham. desse trabalho eu fui promovido e aí eu entregava jornais, revistas e cartas aqui na cidade de Cambuí. Então eu passava 7 horas por dia pedalando uma bicicleta de carga com a garupeira de madeira ali atrás e ainda com todo o peso, né, dessas entregas, desses jornais. E esse trabalho me trouxe um bom condicionamento físico. Aí depois de um ano nesse trabalho, eu soube que haveria uma primeira competição na cidade. E aí eu já estava praticando o meu esporte, que é o mountain bike, né, uma modalidade específica do ciclismo. E aí, aos 15 anos de idade, eu participei dessa competição pela primeira vez. Me apaixonei pelo ato de se preparar, de se colocar à prova dentro de uma competição, e aquele dia foi um divisor de águas na minha vida. Daí, eu dedicaria 12 anos da minha vida ao esporte, né, de alto rendimento. Fui número um do país aos 21 anos de idade, aos 22 anos eu estava entre os 10 atletas mais rápidos do país, até que aos 26 anos de idade eu sofri um acidente, né, e fiquei tetraplégico. Ah, sim. E ali na época que você ainda estava em alto rendimento, antes do acidente, fala pra gente, qual que foi a sua primeira conquista no esporte, assim, de campeonato, título, como que foi? Meu primeiro título, assim, realmente a nível nacional foi aos 18 anos de idade, quando eu fui campeão de uma prova que chama Big Bike. Eu ainda era da categoria júnior, que é de 17 a 18 anos, e essa foi a minha primeira grande conquista, e ali eu vi que eu poderia, de fato, me tornar um atleta profissional. Então, com essa conquista veio também essa consciência e esse sonho de me tornar um atleta profissional. Aí no ano seguinte eu passaria a só dedicar exclusivamente aos treinos, dedicar 100%. Foi quando eu saí do meu trabalho e passei a dedicar 100% ao ciclismo, para buscar esse sonho de me tornar um atleta profissional, né? Muito legal. Nessa época que aí, então, aí seus 18 anos, entrando nessa fase, assim, de jovem adulto, já atleta profissional, você diria que naquela época o esporte já havia mudado a sua vida? Totalmente. O esporte, desde essa primeira competição, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque desde aquele primeiro dia, daquele primeiro contato com a competição ali, o esporte já mudaria para sempre a minha vida, né? E um segundo episódio que foi importante é que na minha segunda participação em provas eu fiquei em segundo, só que tem um detalhe, só tinha eu e mais um competindo. E aí eu fiquei intrigado com aquilo. O menino que já era de nível nacional, ele chegou 20 minutos na minha frente. E aí eu falei, nossa, como assim? Um cara com a mesma idade que eu, um adolescente igual eu, tem a mesma idade, e ele é capaz de andar tão mais rápido que eu, sendo que ele tem as mesmas duas pernas e dois braços. E ali nascia a busca pelo autoconhecimento. Eu falei, ó, tem algo a mais aí, eu preciso estudar mais sobre a mente humana, sobre o papel das emoções. Então ali eu falo que nasceu essa busca pelo autoconhecimento, que está totalmente ligada ao esporte também. Para você performar não é só um trabalho físico. O trabalho hoje eu trabalho como mentor, sou palestrante, escritor e mentor, e o meu trabalho hoje como mentor é trabalhar esse lado mental e emocional das pessoas e dos atletas. Então, e isso começou lá aos 16 anos de idade. E isso fez total diferença na minha vida e na minha recuperação depois da tetraplegia, né? Então, o esporte, sem dúvida, ali 15, 16 anos, nesses dois episódios, eu já sentia o meu chamado, o meu propósito de vida estava nascendo ali, e ali eu estava sendo mudado completamente, porque eu fui um adolescente,
eu até falo, né, isso, que eu fui um adolescente totalmente fora da curva. Então, enquanto os meus amigos estavam indo para festas e tudo que um adolescente normal faz, eu estava indo dormir às 9 da noite no sábado para treinar o outro dia cedo ou para competir o outro dia cedo. E aí, às vezes, eu estava saindo para treinar, os meus amigos estavam voltando das festas, que era 5, 6 da manhã. Então, a minha vida, eu como adolescente, nesse período de 15, 18 anos, a minha vida era essa, era a bicicleta. Então, isso faria total diferença no futuro também, né? Ah, entendi. Bacana, cara. A gente vê aí que sempre com atletas, desde começa sempre muito cedo, né, cara? Quando a pessoa já tem aquela vocação, percebe, desde começa muito cedo. E é muito legal ver isso. Wilson, fala um pouco pra gente sobre o seu acidente, que eu imagino que tenha sido um dos principais, se não for o principal divisor de águas na sua vida, né, cara? Que Sim. realmente é uma coisa que, digamos assim, que interferiu na sua principal ferramenta de trabalho, que é o seu corpo, né? Você tem que manter ele a alta performance e, de repente, acontece um acidente desse. Conta pra gente um pouco como é que foi. Meu acidente foi durante um treinamento. Eu estava me preparando para o Campeonato Brasileiro. E a gente estava 15 dias antes do Brasileiro e construíram uma cerca de arame num lugar que ela não existia e ela não tinha nenhuma sinalização. Então, eu vindo com a minha bicicleta a cerca de 30 quilômetros por hora, uma velocidade baixa para gente que era atleta de elite. Só que por não ver a cerca e ela não ter nenhuma sinalização, era um ambiente aberto, uma sexta-feira, meio-dia, de repente a bicicleta simplesmente parou. Foi como bater contra uma parede, assim. E aí nisso eu sofri o efeito chicote que fala, né? Eu quebrei o meu pescoço no ar, nesse efeito chicote. Nessa parada brusca que a bicicleta deu, o arame estava esticado e ele não estourou, então eu sofri o efeito chicote ali no ar e caí do outro lado tetraplégico, né? Então, ali em um segundo, o corpo, o condicionamento físico, o super-humano que eu era, é, eu já tinha pedalado 350 quilômetros em um dia, eu participava de ultramaratonas, provas de 600 quilômetros, 7 dias competindo lá na Bahia, 5 dias por semana em cima da bicicleta, e de repente aquele super-humano em um segundo não era mais nada no chão, né? Eu sofri uma lesão medular, além de explodir a quarta e a quinta vértebra do meu pescoço, eu lesionei a medula, né? Que é o fio de neurônio que leva a informação do nosso cérebro para tudo. Então ali naquele momento, tudo que eu tinha construído fisicamente, na teoria, tinha sido perdido, tinha ido embora. Uhum. Só que aí foi um resgate complexo, fiquei 7 dias em coma induzido, 22 dias de UTI, 23 dias no setor de neurologia depois, totalizando em 45 dias internado. Mas ali a mentalidade de atleta que eu tinha construído, além do físico, o mindset que eu construí ao longo desses 12 anos de alta performance faria um total diferença, porque falei, bom, isso aqui é mais um treino, eu já treinei muito na minha vida, eu venci 40 corridas, 11 títulos a nível nacional, só que para isso eu tive que competir 300 provas, ou seja, em 260 ocasiões eu não cheguei na primeira colocação, eu não ganhei, entre aspas, mas tudo que eu aprendi ao longo desses 12 anos fizeram total diferença. Falei, ó, isso aqui é mais um treino e eu vou colocar em prática o que eu fiz a minha vida inteira e o que eu busquei a minha vida inteira, que foi usar o meu corpo e a minha mente de uma maneira muito além do que as pessoas normalmente usam, né? Essa é a essência do esporte e da alta performance. E é isso que eu busquei desde sempre. Então, ali foi o momento de colocar tudo isso em prática da maneira mais intensa possível. E hoje o resultado disso tudo é eu aqui em pé, já pedalando novamente, dirigindo. Daqui a pouco eu vou lá em Pouso Alegre praticar o hipismo. Então, treino 2 vezes por dia aí, em 2 períodos. E já fazem 7 anos do acidente. Hoje estou 85% recuperado. E a meta é chegar aos 100%, né, da recuperação. Cara, isso é maravilhoso, é muito legal saber disso. E, cara, eu acho que você já deve, você que vive isso, né? É você que é o personagem principal dessa história que você está contando. E eu tenho certeza que você já deve ter passado por isso. Mas quando eu tava conversando com um colega meu
que estava ali na escola também. Eu contei para ele que eu ia fazer a entrevista com você. Eu contei ali por cima que você era atleta, isso acabou sofrendo um acidente e é tetraplégico. E eu tinha visto no seu Instagram que você hoje em dia anda, você treina, você pedala. Aí o cara falou: como assim? Se ele é tetraplégico, ele anda, treina e pedala. Isso não tem como. Se ele é tetraplégico, ele não tem movimento. Conta pra gente um pouco como é que é esse sua rotina de tratamento, é um tipo de terapia, né, para voltar e treinar, e hoje em dia tá prático, como você disse, 85% recuperado. Sim, hoje o termo certo é tetraparesia, né? Tetraplegia, quando foi lá no início, quando eu não tinha nenhum movimento de braço e de perna, e hoje o certo seria tetraparesia já, né? Mas isso porque é essa evolução. No começo era lá aquela lesão completa, e os médicos disseram para minha família que eu jamais voltaria a andar e a me movimentar. E só que eu nunca aceitei esse diagnóstico. Eu falei, não, eu vou treinar para isso e o que estiver ao meu alcance eu vou fazer. Que eu não nasci nessa cama, não nasci nessa cadeira de roda, e isso faria total diferença também, né? E então, desde sempre, desde lá da UTI, eu já comecei o meu treinamento. E esse treinamento era mental, porque eu não tinha nenhum movimento. Falei, bom, preciso treinar. Ali eu ativei o modo atleta, só que naquele momento eu não tinha nenhum movimento. Falei, não, então, se eu não tenho nenhum movimento, eu vou treinar mentalmente. Ali eu comecei a imaginar os movimentos. Então, ali começou a minha recuperação. Eu cheguei em casa e falei, não, eu quero fazer fisioterapia 2 vezes por dia. E aí teve momentos que as fisioterapeutas brigavam comigo, porque em 22 dias de UTI eu perdi 22 quilos do meu peso. Um terço do meu peso foi embora de massa magra em 22 dias. Então eu estava muito debilitado e elas brigavam comigo, você precisa descansar, agora é diferente, você está treinando demais. E elas iam embora, eu recuperava, e aí eu ia treinar mentalmente, ia me colocar em movimento de alguma forma. Então, esse treinamento fez total diferença e as memórias neuromusculares que eu tinha construído ao longo dos 12 anos de uma vida regrada, desde os 14 anos de idade. Eu tomei bebida alcoólica raríssimas vezes na minha vida, eu nunca usei droga, eu dormia 9 horas por noite cronometradas. Então, desde os 14 anos de idade, a minha vida era isso. Então, isso trouxe uma bagagem, de memória neuromuscular muito grande para o meu organismo. Então, quando eu comecei a fazer as fisioterapias, acelerou muito o processo, né? O meu estilo de vida, o que eu comia, o que eu dormia, etc. E aí depois eu fui evoluindo, aí eu comecei a andar, aí eu ia andando de bengala para academia, para já ir para academia treinar, e isso na época do Neymar ali, e já treinava e voltava andando para casa, e era muito difícil no começo. Depois eu voltei a pedalar, eu dei uma voltinha de bicicleta com 1 ano de lesão. Dei os primeiros passos sozinho com 7 meses, e com 1 ano eu dei a primeira voltinha de bicicleta. Aí, 1 ano e meio, 2 depois, eu comecei a intensificar um pouco as voltas de bicicleta. Para mim, eu brinco que voltar a pedalar foi mais fácil do que voltar a andar a pé em si, porque a bicicleta foi algo que eu mais fiz na minha vida, né? E era como respirar para mim. Então, aí depois eu fui intensificando. Hoje, eu treino em 2 períodos por dia. Tem um profissional que mora na Austrália que passa os meus treinos de fisioterapia, vamos dizer assim. Faço um trabalho com personal 2 vezes por semana aqui em Cambuí. Eu pratico hipismo 2 vezes por semana. Eu caminho 2 vezes por semana. Então, são 2 treinos de manhã e à tarde todo dia. Hoje eu já fiz o meu trabalho com personal cedo e daqui a pouco vou lá para o hipismo. Faço esse trabalho no cavalo porque o cavalo é o melhor estímulo neurológico para mim. O melhor treino para mim hoje é estar em cima do cavalo. Simplesmente estar em cima do cavalo é o melhor estímulo. Então, é uma rotina ainda de atleta de alta performance. Então, eu tenho a minha dieta, eu tenho a suplementação e estou fazendo trabalho hormonal nesse momento também para ajudar, que eu ainda estou aí 5 quilos abaixo do meu peso nesse momento. Estava 10, agora estou 5. Então, são 5 horas por dia dedicadas aos treinamentos e, consequentemente, à minha recuperação, né? Cara, incrível, incrível saber o que que o corpo humano é capaz, né, cara? Saber o que que você consegue fazer.
Você foi do 0 ao 1000, depois você desceu de novo e agora já está retornando, cara. Isso é sensacional. Então, você poderia afirmar que você teve diversos pontos da sua vida, ela foi glorificada, ela foi mudada completamente pelo esporte. Na recuperação, a chegar no nível assim, a elite nacional de treinos, de performance. E hoje você fala, você disse que trabalha como mentor, você trabalha como palestrante. Você já chegou a fazer um trabalho assim diretamente com outros atletas, direcionando atletas, ensinando? Sim, não como prescrevendo treino, mas como mentor. Eu já mentorei mais de 50 atletas. Hoje eu mentoro um atleta que foi vice-campeão brasileiro na elite esse final de semana. Então ele é o segundo mais rápido do país na principal categoria. E a gente fez um trabalho nos últimos 4 meses que foi fantástico. E então esse é o meu trabalho e essa é a minha missão hoje, porque tudo que eu aprendi com o esporte eu uso na minha recuperação, mas hoje colocar tudo isso a serviço das pessoas é um dos meus propósitos de vida hoje, porque e eu falo que metade do que eu sou hoje eu aprendi com o esporte e a outra metade com os livros. Então eu desenvolvi o hábito da leitura, buscando pelo desenvolvimento humano lá atrás, para entender certas coisas e para ficar mais rápido em cima da bicicleta. Inicialmente, claro, eu queria vencer corridas, eu queria me tornar um atleta profissional, mas isso foi me levando para o desenvolvimento humano. Então, metade do que eu sou, eu falo que eu aprendi com o esporte, a outra metade com os estudos, com os livros. Então, e tudo isso faria total diferença na minha recuperação e hoje colocar tudo isso à disposição das pessoas é algo que é muito gratificante. Domingo, quando eu vi o resultado desse atleta meu que foi vice-campeão brasileiro, ele chegar no sprint, ele perdeu o título por uma roda. Só que há 4 meses atrás ele estava andando lá entre os 10, então a evolução dele foi muito grande. Eu fiquei emocionado de ver, tipo, a mudança nele. Então, isso é algo que para mim hoje é mais gratificante do que se eu estivesse lá sendo esse vice-campeão brasileiro. Quando eu estava lá ganhando corridas, é lógico que é muito gratificante, é o resultado de muito trabalho, muito empenho e muita dedicação, né? Tem até uma frase que eu cito nas palestras, que é do ex-boxeador norte-americano Dan Gable, e ele diz: as medalhas de ouro, na verdade, não são feitas de ouro, elas são feitas de determinação, suor e uma liga difícil de ser encontrada chamada coragem. Então, essa é uma frase de um ex-atleta que eu cito nas minhas palestras e ela resume o que é o esporte e o que é a vida, né? Então, determinação, suor e coragem sempre. Então, ajudar as pessoas a extraírem o máximo do seu potencial através do que eu aprendi, do que eu vivenciei na prática, é uma das minhas missões hoje. E para mim é muito gratificante tudo isso. Perfeito, perfeito. É muito legal. Principalmente isso que você já falou de ver o seu aluno, ver a pessoa que confiou em você para melhorar, chegar onde ela. Não é exatamente onde ela queria, né? Ninguém treina para ficar em segundo, mas ainda assim é uma incrível colocação, é Sim. uma incrível conquista. É, ele merece todas as felicitações. E eu gostaria de fazer uma última pergunta para você. E isso eu até levo até mesmo para mim, que eu próprio gosto de esporte, eu jogo basquete, pratico musculação. E eu pessoalmente gostaria de ouvir, mas também para todo mundo que vai estar ouvindo essa entrevista depois. Qual que é o seu conselho hoje para quem quer ser atleta, seja profissional? É lógico que é diferente, mas profissional ou apenas pelo gosto de praticar o esporte, o que que você diz para essa pessoa que ela sabe que o esporte é uma parte principal da vida dela, que é uma grande influência, quem leva o esporte como uma prática recorrente, um hábito bom do seu dia a dia, da sua vida, sabe que é diferente de quem não pratica, que deixa para lá, né? Qual que é o seu conselho? O que que você diz para as pessoas que gostam de ser atletas, de praticar esporte? Tem uma frase que eu li num livro há muitos anos atrás e ela resume o que seria o meu conselho. Ela diz: não espere nada em troca da sua dedicação ao esporte.
e você receberá muito mais do que pode imaginar. Ou seja, isso quando eu olho para trás na minha vida, ela faz muito sentido. E esse é o conselho que eu daria para qualquer pessoa. A gente, quando você entra para o caminho dos esportes, você busca evolução. Na minha mentoria eu falo muito com atletas, né, mas mentoro atletas de MMA, de beach tênis, da corrida. Mas o esporte ele é uma ferramenta de evolução humana. Então, independente se você vai competir ou não, ou pretende se tornar um atleta profissional ou não, o esporte é essa ferramenta que vai forçar a sua evolução e por isso que eu chamo ele de uma ferramenta de evolução humana. Quando você parte para competições, para desafios pessoais, aí vai vir uma carga emocional e mental muito grande também. Isso vai revelar muito sobre você, onde você tem que melhorar. Então, independente do que você espere, de quais são os seus objetivos, eu espero que vocês tenham grandes objetivos no esporte, porque são eles que forçam ainda mais a nossa evolução. Hoje, por que que eu quero chegar aos 100%? Eu já faço tudo que uma pessoa normal faz hoje, mas o fato de eu buscar chegar aos 100% é porque eu vejo que eu vou precisar evoluir em pontos que eu ainda não evoluí, porque senão eu já estaria lá. Então, eu espero que vocês tenham objetivos claros, que saibam exatamente aonde vocês querem chegar. Mas ainda assim, se vocês se dedicarem ao esporte de corpo e alma mesmo e buscar usar ele como essa ferramenta de evolução, no final das contas vocês vão conquistar coisas muito mais valiosas e poderosas do que vocês podem imaginar. Isso foi no meu caso e na minha recuperação, né? Então, quando que eu sonharia que eu precisaria de tudo que eu precisei, principalmente falando mentalmente e emocionalmente, para recuperar de algo que para a medicina seria impossível. Mas o esporte foi a preparação perfeita para isso. Eu falo que eu achava que a minha missão seria em cima da bicicleta, inspirando as pessoas a se superarem e a extraírem o máximo do seu potencial, através do meu estilo de vida, através do meu exemplo como atleta de alta performance. Mas hoje eu vejo que o esporte foi só uma preparação, foi só um treinamento e uma faculdade para isso, para o que realmente viria, né, que seria a tetraplegia. E ali ele faria total diferença. Então, não tenho dúvida que vocês vão conquistar muito mais do que vocês sequer imaginam, ainda que vocês sejam campeões brasileiros, campeões olímpicos e tudo que envolve. É um prazer sempre poder contribuir de alguma forma e retribuir tudo que a gente viveu e passou e aprendeu e espero que tenha acrescentado valor para vocês aí, que faça diferença na vida de cada um e precisou da gente também, sempre à disposição. Fechou, valeu, Wilson. Abraço. Grande abraço.